HGLG11, um fundo imobiliário focado em galpões logísticos, gerido pela equipe do Credit Suisse. Um dos fundos mais queridos pelos investidores brasileiros e também do mercado como um todo, afinal, são mais de 200 mil cotistas que investem nesse fundo. E se a gente tem cerca de 1 milhão de cotistas em fundos imobiliários, dá para dizer que 1 a cada 5 investidores em fundos imobiliários tem participação nesse fundo. E já te pergunto, você é um deles? Comenta aqui abaixo sim ou não enquanto eu vou apresentando aqui o vídeo, tá? Mas o fato é que, no vídeo de hoje, eu e o José vamos te mostrar vários dados, vários fatos, vários números, várias informações muito úteis que você vai aprender muito sobre o fundo HGLG11. Mostrando inclusive como é que está a situação atual dele e se a gente aqui, como gestora de recursos, está comprando esse fundo para os nossos clientes. Se a gente está comprando sim ou não, tá? A nossa ideia aqui é te dar maior clareza, te mostrar a importância de investir com base numa estratégia, te mostrar a importância de você ter um processo para tomar suas decisões, enfim, te tornar um investidor melhor, né? Por isso que a gente está aqui gravando um vídeo atrás do outro. E aí, no caso específico desse vídeo, a gente vai te ajudar a ter clareza se para você faz sentido comprar ou vender HGLG11, tá? E antes você me pergunte, Ramiro, você vai recomendar? A resposta é não, a gente é uma gestora de recursos e não uma casa de análise, tá? Então aqui a gente vai te encher de informações, vai mostrar como deve funcionar um processo de decisão e aí você adapta isso para sua vida e decide se faz sentido para você comprar sim ou não. Mas a gente vai falar sim se os nossos clientes possuem cotas desse fundo. Beleza? Então fica aqui comigo até o final, fica aqui conosco até o final, já deixa um like nesse vídeo, te inscreve no canal, roda a vinheta então que tem muita informação para trazer. Bora lá! Bom, a essa altura aqui do vídeo você já comentou se você investe no fundo HGLG ou não, tá? E o fato é, se você investe, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Vamos começar pela má notícia, tá? Começar com a notícia ruim, depois a gente traz notícias boas. A má notícia é que você deve saber muito bem, esse é um fundo de alta qualidade, que a equipe de gestão fez um trabalho muito bom até aqui, só que a má notícia é que isso não é uma garantia de que ele vai ser um dos fundos vencedores no futuro. Qualidade nem sempre gera valor, tá? E aqui no Clube do Valor, a nossa filosofia de investimentos, a forma com que a gente segue para decidir quais fundos imobiliários comprar, ela não é uma filosofia de foco em qualidade, sim uma filosofia de foco em valor, de comprar os fundos imobiliários mais descontados do mercado, aqueles que são mais populares, em vez daqueles que têm maior qualidade. Porque a gente entende que, em tese, na média, uma filosofia de valor vai trazer melhores resultados no longo prazo. Mas qual é a boa notícia aqui? A boa notícia é que um fundo de qualidade, com uma boa gestão, quando a gestão toma decisões muito boas com o capital do fundo, com o capital levantado por novas subscrições, ela pode sim criar valor. E no caso do fundo HGLG11, no histórico dele, foi isso que aconteceu. Ele é um fundo vencedor no mercado. Desde seu IPO, ele teve um resultado muito melhor do que o índice de fundos imobiliários, que é a média do mercado, né? O índice FIX. Dito isso, vamos dar uma olhada em como é que estão os dados desse fundo hoje e aí eu passo a bola aí para o José mostrar as principais métricas atuais do HGLG11. Então, as duas principais métricas que a gente olha é a relação preço por valor patrimonial e o dividend yield. Primeiro, sobre essa relação, sobre o PVPA do fundo. Atualmente está em 1,22 vezes. O que isso significa? Significa que o valor de mercado do HGLG11 está aproximadamente 22% maior do que seu valor patrimonial, do que o valor dos seus ativos investidos pelo fundo. E aqui esses ativos seriam, no caso, os galpões logísticos. Além disso, a mediana do dividend yield do fundo está em 0,43% ao mês, olhando os últimos 12 meses. Mas esse valor, isso é muito ou é pouco? Pensando apenas em geração de dividendos, é um pouco menos do que a média dos fundos imobiliários atualmente. Pegando os fundos imobiliários escolhidos pela estratégia S-Rank, uma carteira hoje geraria algo em torno de 0,70% ao mês, na forma de proventos caindo na sua conta na corretora. E se formos analisar todos os 60 e pouquinhos fundos que passam pelos filtros iniciais da estratégia S-Rank, a gente tem uma média um pouco menor, de 0,58% ao mês, mas ainda maior do que o HGLG11. Então quer dizer, Ramiro, José, que o fundo paga pouco. Sim, ele paga pouco. Em relação ao valor da sua cota, não espere
que esse aqui seja o fundo que mais vai distribuir dividendos. Por quê? Porque, como a gente já falou, ele é um fundo de alta qualidade. E essa qualidade, ela está refletida no preço, ela está embutida no valor e nos múltiplos desse fundo, tá? Em outras palavras, o HGLG11 é um fundo caro, o que não significa que ele não vai continuar sendo caro e tendo uma boa performance no longo prazo, né? Olhando para ações caras, por exemplo, como a VEG, e isso que aconteceu no histórico, tá? Mas é bom ter muito claro isso, que a qualidade por si só, ela tem um preço maior. Não à toa, o seu preço está 22% acima do valor patrimonial dos seus ativos, o que faz que indiretamente, né, o dividend yield seja menor do que a média. Se o preço é maior, eles têm que cobrar um valor de aluguel proporcional ao preço dos imóveis, e o preço do valor patrimonial maior, o dividend yield acaba sendo menor. Beleza? E aí, se você já investe, você pode estar ligado, pode estar sabendo que o valor pago diminuiu, né? Que o fundo diminuiu o pagamento de dividendos, pelo menos temporariamente, aí recentemente. E no curto prazo, sim, o pagamento diminuiu. Mas diminuiu por conta do último processo de subscrição de novas cotas. Então, o que é a subscrição? Quando o fundo levanta dinheiro, aumenta o capital, e aí ele tem que usar esse dinheiro para comprar novos imóveis, para serem posteriormente explorados e gerar posteriormente dividendos. Por conta disso, nesse período em que já houve aumento de capital, o fundo já está capitalizado, mas ainda não concluiu a aquisição dos imóveis, sim, ele paga menos dividendo proporcionalmente às cotas. Por quê? Porque ele aumentou o número de cotas e os aluguéis que ele já recebia estão sendo pagos proporcionalmente a uma quantidade maior de cotas, tá? Um exemplo disso aqui tá ficando muito confuso para você. O negócio é o seguinte, tá? Se antes ele tinha R$1 milhão para distribuir para 1 milhão de cotas por mês, cada cotista receberia R$1, certo? Se agora ele tem o mesmo R$1 milhão gerados por mês pelos mesmos aluguéis, só que tem 1.200.000 cotistas, ou 1.200.000 cotas, cada cota vai receber apenas 83 centavos de rendimento, né? Simples assim. Bom, se você estiver querendo saber um pouco mais sobre esse movimento recente, tem uma boa indicação de um vídeo muito completo feito pelo Rafael Seabra, que para mim é um cara muito bom, entende muito do que fala, que a gente vai deixar o link aqui. Beleza? Agora vamos passar a página para mostrar o que o fundo investe atualmente. E diz aí, José, como é que funciona o HGLG11, como é que ele está diversificado? Dá aí teu show explicando um pouco mais sobre esse fundo. Então, o HGLG11 é um fundo imobiliário de tijolo do setor logística multi-ativos. Tá, vamos por partes. Primeiro, ele é um fundo de tijolo do setor de logística. Significa que ele investe diretamente em imóveis do setor de logística, como centros de distribuição, galpões logísticos e construções nessa linha. No caso, são 11 ativos diferentes em 4 estados diferentes aqui no Brasil. Esses ativos eles somam uma área bruta locável de 612 mil metros quadrados e estão avaliados em cerca de 3,8 bilhões de reais. E aqui, só para constar, esses dados eles estão disponíveis no relatório de agosto de 2020, que é o que está disponível no site da CSHG no momento que a gente está gravando esse vídeo. Caso o fundo tenha conseguido adquirir completamente outro ativo, outro imóvel, ou se você estiver vendo esse vídeo no futuro, depois de novos processos de subscrição, por exemplo, esses números podem ter mudado. Bom, mas e os inquilinos do fundo? Por diversificar bem os seus ativos, os seus inquilinos também são bastante diversos, com nenhum inquilino alugando mais do que 30% do portfólio do fundo. Ou seja, o HGLG11, além de ser diversificado nos ativos, também consegue diversificar entre os seus inquilinos, como também dá para ver nesse gráfico colorido que está aparecendo na tela agora. E a performance dele no longo prazo, como é que foi? De acordo com o gráfico que está aparecendo agora na tela, foi uma performance muito boa, acima da média do mercado. A linha laranja do gráfico, a linha mais abaixo, representa a variação do preço do HGLG11 apenas, enquanto a linha azul mais acima representa o reinvestimento dos dividendos pagos pelo fundo ao longo do tempo, e a linha cinza é o IFIX. Isso quer dizer então que o HGLG11 foi bem no longo prazo? Mas vamos lembrar daquela velha frase, tá? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E aqui também a gente precisa colocar a nossa visão sobre isso. Toda a nossa filosofia de investimentos em renda variável é baseada em value investing. No caso, para fundos imobiliários, nós utilizamos uma estratégia própria, estratégia S-Rank. Com essa estratégia, nós classificamos os fundos imobiliários do mercado e compramos apenas os melhores ranqueados. E o HGLG11
acredite se ele quiser, ele está em último lugar dessa lista. Bom, por que ele está em último lugar? Porque, primeiro, ele está sobrevalorizado, ele tem uma alta relação preço por valor patrimonial, de 1,22 vezes, e, por causa disso, ele também paga um dividendo muito baixo, ele tem um dividend yield pequeno, comparado aos outros fundos imobiliários. Isso quer dizer então que o fundo vai continuar entregando bons resultados ou não? Sendo totalmente franco, a gente não sabe, tá? Não tem como saber, ninguém sabe. Mas o que a gente pode falar é o seguinte: não se atenha apenas a resultados passados achando que você vai conseguir ter esses mesmos resultados no futuro. E em especial quando a gente fala de um ativo específico ou de um setor específico. Por exemplo, o que causou essa alta muito boa, né, esse resultado muito bom do HGLG nos últimos anos e do setor de logística, de fundos imobiliários de logística em geral, como a gente explicou num vídeo, tá? Se você quiser saber mais sobre o setor, você pode clicar aqui. Pode ter sido algo mais pontual, relacionado ao momento de mercado. Um movimento aí maior de expansão de centros logísticos que pode não se repetir no futuro e também pode se acelerar no futuro. A gente não sabe, realmente não tem como prever esse tipo de coisa. E sempre que a gente fala de bons resultados de um ativo específico, a gente tem que se lembrar do outro lado da moeda, do risco, tá? E aqui existe um conceito de risco que as pessoas não falam tanto, que é o risco não sistemático, que é o risco que não está ligado ao mercado inteiro, ao mercado financeiro inteiro, ou ao mercado de fundos imobiliários inteiros, mas sim ao risco de um ativo específico ou de um setor específico. E assim, não é um risco que só existe com o HGLG 11, tá? É um risco que existe em todos os ativos de todos os setores, fundos imobiliários, ações, etc. E é o risco que você pode eliminar, aniquilar da sua carteira com a diversificação. Então essa é a outra mensagem que a gente quer dar aqui. Se você gosta, se você tem HGLG 11, não concentre nele. Tem uma carteira diversificada de pelo menos 10 fundos imobiliários e melhor ainda, se você conseguir ter 15 diferentes fundos imobiliários. E isso vale também para a ideia de investir apenas em fundos imobiliários. Eu sei, você pode adorar dividendos, mas é sempre bom ter outras classes de ativos na sua carteira. Como, sei lá, ações de empresas brasileiras, ações de empresas norte-americanas, sim, uma série de outros ativos. Tenho certeza que se você aprender a diversificar sua carteira de forma inteligente, você vai colher bons frutos no futuro. E bom, se você quer saber como diversificar sua carteira de fundos imobiliários e como é importante investir com base numa estratégia, então eu preparei uma aula gratuita explicando um pouco mais da nossa estratégia de seleção de fundos imobiliários que está lá na página do Como Investir em Fundos Imobiliários. Vou botar o link aqui junto com o link de um vídeo sugerido aqui, beleza? Se você está aqui até agora conosco, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas, se você gostou, para ajudar essas pessoas a ter essas informações em mãos. Tamo junto? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Até mais.